intitulada Modo de Viver. Então, com a palavra, modo de fazer. Então, com a palavra, nossa irmã Carmelita. Queridos irmãos, boa tarde. É com muita alegria que chegamos aqui correndo e vim para cá empurrada porque estava já atrasada. Mas é com muita alegria que nós estamos aqui para ver essa lição tão importante que nós conseguimos já passar uma leitura e ver a importância que dá essa mensagem. Então, a mensagem preparatória, todos vocês procurem escutar com atenção e analisar para cada um de nós. Modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quando fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, quer dizer, vir para uma nova reencarnação, a fim de desintegrar a rede da inércia quer dizer, não trabalhar, que teceu ao redor de si mesmo. Quantos de nós muitas vezes temos trabalhos para fazer e quero só uma redinha para me balançar, eu quero só ir para a praia para passear, e não sei o que lá, vou visitar meu amigo, e deixa as coisas mais úteis que se tem de fazer. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquilo que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Quer dizer, somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então, se nós seguirmos o que nos ensinou o Mestre, nós estamos fazendo a coisa correta. Fazer algo em Cristo é fazer sempre melhorar para todos, ou seja, melhor para todos, sem expectativa de remuneração. Por exemplo, nós, os trabalhadores, vocês que frequentam aqui, não deixam de estar fazendo alguma coisa, de estar ouvindo os ensinamentos de Jesus, vem sem nenhum interesse financeiro, né? Sem expectativa de remuneração. Não podemos estar pensando em receber financeiramente alguma coisa. Sem exigências. Olha, isso é outra coisa mais importante. Porque muitas vezes nós vamos fazer algum trabalho, exigimos as condições de ambiente, de onde estamos, que material temos. Então vamos trabalhar sem procurar dificultar o trabalho. Sem se mostrar-se, olha, outra coisa importante. Porque muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa, mas quer que seja notada por alguém. A gente procura fazer até se tem alguém por perto para ver se está vendo o que nós estamos fazendo. Quer dizer, não se mostrar, sem exibir superioridade. Vocês vejam quantas informações é importante para a nossa vida. Sem tributos de reconhecimento. Se nós, muitas vezes, nós fazemos alguma coisa a alguém e a pessoa não retribui nem com agradecimento, nem com abraço, nem nada, e se torna sofrido, sentido, magoado com aquilo. Então não é necessário que nós fizermos ao nosso próximo que seja reconhecido por ele. Façamos e sigamos em frente, em busca do retorno do Pai. Sem perturbações, olha, outra coisa importante. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos-lo em ação incessante, ao favor do indivíduo,
e da coletividade sem prender-se, quer dizer, não ficar obrigado a permanecer aquilo que está fazendo, porque tem outras coisas para frente, né? Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Às vezes a condição em que Jesus estava colocado, fazendo tudo e feliz porque estava fazendo a determinação do nosso Pai, que é Deus. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Quer dizer, não há diferença de quem tem mais nem quem tem menos. Conserva amorosamente com algumas criancinhas e conversa e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Isso aí nós sabemos que tudo foi o comportamento de Jesus na sua trajetória na terra. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere. Enquanto ele salva um, está sendo encaminhado para a situação tenebrosa, né? Com a intenção centralizada nos desígnios celestes. Era uma coisa que já estava determinada por Deus e ele ia para fazer isso. Não te esqueça de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha a fé do desencantamento ou da solidariedade, ajuda a todos indistintamente, observando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em cada um de nós o mesmo sentimento que viveu Jesus Cristo. Vocês vejam a importância dessa leitura curtinha, mas que nos esclarece tudo o que é necessário para a nossa vida. Então, meus queridos irmãos, nós agradecemos a atenção e que vocês reflitam nesta lição preparatória para hoje. Que assim seja. Meus irmãos, após a mensagem preparatória, damos boas-vindas àqueles irmãos que chegaram depois e agradecemos esse silêncio, essa harmonia que está no salão, como falamos, que ela permaneça durante toda a tarde, durante todo o trabalho, durante a palestra, durante o trabalho de paz, doação de frutos. E nesse clima de paz e de harmonia, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. A Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, irmãos trabalhadores do bem, responsável por esta casa, nosso irmão Eurípides Bassanufo, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e nossos irmãozinhos menos felizes. Mas livra-nos de todo mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Pois já prece, Senhor Jesus, pedimos a vossa permissão, a permissão da espiritualidade e a tua nosso Pai, para que possamos prosseguir com as atividades da tarde, no campo de muita paz e harmonia. Que assim seja. Então, nós temos como palestrante da tarde de hoje a nossa irmã Aline Rodrigues, palestrante espírita, trabalhadora da casa, vice-presidente da casa, com atuação em todas as atividades, em todos os departamentos. E hoje a nossa irmã Aline Rodrigues irá nos falar sobre o tema Renova-te sempre. Então, com a palavra da nossa irmã. E também diretora do DIG, né? A palavra da nossa irmã.
Boa tarde a todos. O som tá legal aí? Então, gostaria primeiramente de agradecer sempre, né, a Deus Pai, Criador, a esta casa, a direção desta casa, pela pessoa de Mário, que ainda não chegou por aqui, sempre pelo convite feito à minha pessoa para estar aqui. Sempre é um aprendizado, né? E a gente primeiro aprende para poder passar um pouquinho do que a gente consegue compreender dessa doutrina tão maravilhosa. E gostaria também de desejar, né, já que eu saí tão cedo, o ano passado, em dezembro, eu me ausentei um pouco mais cedo para realizar uma cirurgia e não tive tempo de desejar feliz ano novo. Então, desejo, ainda tem tempo, nós estamos em janeiro, hoje dia 14, a metade. Queria desejar a todos um feliz ano novo, um ano de muita paz, de muita perseverança, de bom ânimo, que é o que todos nós necessitamos. Quero também desejar a todos que adentram esta casa, né, em busca de consolo, de um lenitivo, que se sinta, que consiga se sentir acolhido, não somente pela equipe material de nossa casa, né, através da recepção, mas de toda a equipe espiritual. E hoje, né, já que comecei falando sobre um ano novo, a gente traz um tema muito sugestivo, né? Escolhi falar sobre renova-te sempre, porque sempre, né, que acontece o fim de um ciclo para o início de um novo, né, como acontece sempre no final do ano, todos nós, né, somos tomados, né, somos contagiados pelo sentimento de quê? De recomeço, né? Todos nós, quando vai chegando no finalzinho do ano, vai sentindo aquele sentimento de que está acabando o ano, esperanças são renovadas, aquele sentimento de que existe mais uma oportunidade, e esse fenômeno do recomeço e da esperança, né, que surge e brota dos nossos corações quando vem chegando assim o período de dezembro, de janeiro. Tem até uma música de Roupa Nova que diz que bom seria, né, se fosse Natal todos os dias, né, para que fôssemos o ano inteiro tomado por esse sentimento de fraternidade, né, de amor, de paz, de boas energias e de recomeço. E falar ainda mais sobre um tema como esse, né, do renova-te sempre, à luz da doutrina espírita, ainda é mais gratificante, ainda é de uma responsabilidade muito grande, né, para que a gente consiga compreender o que a doutrina nos traz sobre renovação, que é algo tão importante, né, que a espiritualidade, através das obras, sempre está nos falando sobre isso, sobre renova-te sempre. Né? A gente encontra essa mensagem no livro Fonte Viva, no capítulo do livro Fonte Viva com esse mesmo tema, renova-te sempre. E em várias outras obras a gente vai encontrar falando sobre o poder da renovação, a importância da renovação. E é bom porque que a gente perceba, que a gente consiga entender que o que é renovação, né? E esse sentimento de recomeço que todos nós temos sempre no início do ano, para que a gente possa entender que não se trata apenas de um número a mais do calendário, mas que trata-se realmente de novas oportunidades, de novas atitudes. Porque o ano não será um novo ano se eu continuar com as mesmas com os velhos hábitos, né? Então é importante que a gente entenda. Então a doutrina espírita, que é uma doutrina enriquecedora, que é uma doutrina consoladora,
e acolhedora, ela revive, né, com toda a sua intensidade, com toda a sua essência, o cristianismo. A doutrina espírita, ela veio nos mostrar o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Então, ela vem nos trazer recursos preciosos, vários recursos, para nos ajudar a superar, né, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, em prol de quê? Dessa renovação tão necessária, não somente a renovação física, mas em especial essa renovação espiritual, que todos nós carecemos, né, e que ela vem nos mostrar esse recurso. Então, falar sobre isso, sobre renovação à luz da doutrina espírita, é maravilhoso, né? E aí eu começo trazendo, porque quando a gente sobe aqui para falar sobre um tema, muito pouco ou nada, na verdade, é dito por nós mesmos, né? Quem somos nós? Não somos nada e ninguém. A gente vem aqui fazer o quê? Repetir, parafrasear. Muitas vezes, grandes espíritos, o que é dito nas obras, e muitas vezes, alguns palestrantes, né? Eu gosto muito de assistir Haroldo Dutra, inclusive ele tem várias palestras intitulado O Poder da Renovação, e eu vou começar parafraseando Haroldo Dutra, né? Que ele vem, em uma de suas palestras, ele vem nos falar sobre, ele mostra, na verdade, uma grande preocupação com nós que nos dizemos espíritas, né? Ele traz a preocupação de quê? Que todos nós estamos esquecendo e estamos perdendo de vista, estamos perdendo o endereço de Deus e estamos perdendo de vista a verdadeira essência da doutrina espírita. E eu vou alargar ainda mais os horizontes, dizendo que não é somente uma essência da doutrina espírita, mas a verdadeira essência de todas as crenças religiosas, que, no geral, são todas espiritualistas, não necessariamente espíritas, mas são espiritualistas porque acreditam em algo além, acreditam no Deus, acreditam em quê? Na imortalidade da alma. E estamos todos nós, né, esquecendo essa essência. Estamos vivendo a nossa vida encarnada, né? Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal, mas vivemos aqui como se fosse o contrário. E acabamos esquecendo essa essência tão importante que é o da imortalidade. E ao perdermos o endereço, né, de Deus, ao nos esquecermos de todos os ensinamentos que o Consolador, que o Cristo veio nos mostrar, nós nos tornamos seres o quê? Bitolados, limitados. Passamos a ter uma mente tão limitada, que não conseguimos observar, não conseguimos ver diante dos nossos olhos a beleza das coisas de Deus, da criação. A gente não consegue perceber a misericórdia de Deus todos os dias em nossas vidas. Por quê? Porque estamos mergulhados em nós mesmos. Passamos a ter medo de tudo. Somos seres humanos que passamos a temer tudo. A gente passa a temer a morte, né? O espírita com medo de morrer, né? Passamos a temer as doenças, passamos a viver dentro dos nossos próprios problemas, esquecendo que estamos aqui para evoluir. Que estamos aqui porque existe um propósito muito maior, mas estamos tão atormentados, estamos tão mergulhados, né, nessa vida tecnológica, na correria do dia a dia, que não conseguimos observar uma coisa tão simples, que pode parecer até piegas eu falando, mas é tão simples, que é o quê?
a consequência e a sucessão de fatos que existem na criação divina. Porque se você parar para observar, por exemplo, uma coisa bem simples ao nosso redor, que é o que? A natureza, que é uma criação divina. É tudo muito perfeito, gente. Desde a composição do nosso corpo humano, tudo o que acontece, as galáxias, o sistema solar, a natureza, ela é uma perfeição. E eu vou utilizar a natureza, vou utilizar ela como parâmetro para falar sobre renovação. Por quê? Porque não existe nada que se regenere tão fortemente como a própria natureza. É só a gente observar pequenas coisas no nosso dia a dia. Vamos lá. O ciclo da água, aquele movimento repetitivo, regenerado, sabe? Para que a gente possa utilizar todos os recursos que nós temos. Os movimentos de rotação e translação, um definindo os dias e as noites e o outro as estações do ano, se repetindo, se renovando. O nascimento de uma planta a partir de uma semente, lá você cuida, ela cresce, novos galhos surgem, depois você precisa podar para ela crescer mais, ela dá frutos, depois aqueles frutos passam um tempo, depois ela passa a florir. Então não existe, né, nada mais renovado, algo que tem um poder maior de regeneração do que a natureza. E é uma criação divina. Então, ninguém aqui, né, eu, nem ninguém aqui que recebe a cada um de vocês dentro da entrada desta casa, sabe ou consegue mensurar o tamanho do problema de cada um. Mas eu quero dizer que não importa a sua dor, que não importa a sua angústia, que não importa se você está perdido, se você está desanimado, se você perdeu o endereço de Deus e se você não sabe como se renovar. Não se preocupe, porque assim como a natureza tem esse poder de regeneração, você também tem. Você tem o poder de se regenerar porque você é uma criação divina. A natureza, ela é divina, ela é de criação divina. E ela é tão perfeita que de vez em quando, em casa, à noite, eu e meu marido, quando a gente não assiste um filme, a gente coloca para ver coisas de natureza. Eu digo, hoje vamos assistir sobre as baleias, como é que funciona, e a gente começa a assistir. Gente, é uma perfeição imensa. Eu digo, meu Deus do céu, como deve ser? É respeitável, né? Qualquer crença, assim como também deve ser respeitado aqueles que ainda não conseguem compreender a grandiosidade de Deus e que são intitulados como ateus. É respeitável, porque a gente deve respeitar o tempo de cada um. Mas que solidão deve ser alguém não crer em algo maior, não é verdade? Porque quando a gente começa a observar a perfeição divina de tudo que está ao nosso redor, é impossível que não haja algo tão grandioso, né? De um Deus por trás disso tudo. E é até muito lamentável. Mas esse poder de regeneração que existe na criação divina, que existe no universo, que existe na natureza, existe dentro de cada um de nós. Porque somos nós o quê? Co-criadores divinos. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. Você tem dentro de você uma força, um poder de se regenerar, um poder de se renovar, que todos nós estamos longe de imaginar. Mas que muitas vezes nós não conseguimos observar porque estamos mergulhados na escuridão. Estamos mergulhados, perdemos o endereço de Deus. Esquecemos a verdadeira essência do que Ele veio nos mostrar e nos sentimos perdidos. E não conseguimos observar coisas óbvias à nossa frente. Coisas óbvias no nosso dia a dia. E passamos a enfraquecer a nossa fé, a enfraquecer a nossa esperança e a viver nesse turbilhão de angústias que mesmo no momento mais feliz da sua vida, você sente uma angústia e não sabe nem porquê. A maioria das vezes é assim, não é?
A maioria das vezes é exatamente assim. Meu Deus, por que eu me sinto assim? Por que eu estou triste? Por que eu estou perdido? Por que eu estou angustiado? Nem você não sabe, mas você simplesmente sente. Porque você perdeu essa essência. E não sabe que tem dentro de você um poder de se renovar imenso. Quem nunca disse assim para si mesmo, depois diante de uma situação muito difícil? Meu Deus, eu não sei como foi que eu aguentei isso. Meu Deus, eu não sei como foi que eu suportei. Quem é que nunca disse isso depois de ter passado por uma problemática, por qualquer tipo de situação? Porque justamente você passou, porque existe dentro de você um poder que você está longe de imaginar, né? Então, gente, seguindo à frente a nossa conversa, eu queria citar uma passagem, certo? De um comentário, na verdade, do espírito Miramês sobre o livro dos Espíritos. Ele comenta uma questão que é a questão 41. E ele fala justamente sobre a renovação. E ele vai comentar dizendo assim: renovação. Tudo o que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Tudo para o qual foi estabelecido um princípio sobre as leis que regem a matéria tem certamente um fim na regência das mesmas leis. Deus renova o mundo como renova os seres vivos. Responde os espíritos a Allan Kardec. A renovação dos seres vivos, na linguagem dos espíritos, são as mudanças de corpos para o despertar da mônada que vibra no seio da matéria. Trocando em miúdos, o que é que ele está querendo dizer? Que a vida sempre se renova. Que é uma lei. A lei do progresso faz parte da lei do progresso, faz parte da lei de Deus, essa renovação. Por quê, gente? A própria reencarnação, que é, né, por nós espíritas, né, que acreditamos, temos a certeza, e que a reencarnação ela é uma prova do amor de Deus, da misericórdia divina e do amor para conosco. Por quê? Porque todos os momentos, através das leis de Deus, nós estamos sendo chamados a nos renovarmos constantemente. Porque, ao propósito disso, tudo tem um propósito. E ele vai nos dizer: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse poder de renovação, né, que a própria reencarnação vem nos provar, é a oportunidade que nós temos de quê? De crescer. Porque uma vez que todos nós estamos aqui para evoluirmos, se a gente não se renova, a gente paralisa a marcha do nosso crescimento. Então é importante que busquemos dentro de cada um de nós essa força que existe. Porque existe essa força e esse poder de se renovar, né? Se não buscarmos essa renovação, estaremos o quê? Estacionados. E se a gente estaciona, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de progredir na nossa caminhada. Então a gente precisa se renovar. Assim como a natureza se renova constantemente para que tudo aconteça de forma harmoniosa, nós, seres humanos, temos esse poder e necessitamos todos os dias dessa renovação. Lógico, não é uma renovação fácil, né? Muitas vezes precisamos intimamente, né? Nos ligarmos verdadeiramente até mesmo sobre o que queremos para nós, o que necessitamos. Porque às vezes estamos tão perdidos que a gente não sabe nem por onde começar. E muitos ainda acham que nem precisa se modificar. Mas, muitas das vezes, não são as coisas que mudam, como acontece com o final do ciclo de um ano. Às vezes é só a mudança de um número. Se você não fizer diferente, vai ser só a mudança de um número. Então, muitas vezes, o que muda não são as coisas.
Porque às vezes a gente quer que as coisas mudem. A gente diz, eu queria muito que isso mudasse, mas na verdade o que precisa mudar somos nós, né? Buscamos todos os dias, a gente diz, eu queria uma mudança para esse mundo. Buscamos esperança muitas vezes na mudança de governos, mas não mudamos a nossa própria conduta, não mudamos os nossos próprios pensamentos, não mudamos as nossas próprias atitudes, e aí, cada vez mais vai ficando o quê? Difícil de se renovar. Vai ficando mais difícil, daqui a pouco a gente se enraiza dentro de um problema, fazemos de um problema pequeno uma grande coisa, e ficamos paralisados na nossa marcha evolutiva. E eu não vou evoluir se eu não me renovar. Não é verdade? Compramos todos os anos lá, a gente renova nosso guarda-roupa, a gente precisa comprar nossas roupas, nossos sapatos, a gente precisa renovar as compras do nosso supermercado, mas a gente também precisa se renovar interiormente. Compreender que nada ao nosso redor irá mudar se eu não me modificar. Se eu não mudar o padrão vibratório dos meus pensamentos, se eu não mudar as minhas atitudes diante daquilo. E para a renovação, eu preciso de quê? De ânimo. Porque nem todas as vezes nós nos encontramos com ânimo para mudar uma chavinha que está ali há tanto tempo. Mas é necessário, é preciso. Porque essa renovação, nós somos chamados constantemente, né, através das leis de Deus, para a nossa renovação íntima, para a nossa reforma íntima, né? Tirando de nós, né, nos desvencilhando do homem velho que existe dentro de nós e buscando ser uma nova pessoa. E aí cada um, né, de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas responsabilidades, vai ter que o quê? Elencar. O que é que eu preciso mudar, que é tão urgente? Nós temos várias coisas que precisamos mudar, que é muito urgente, que precisamos renovar. Mas em especial, aquela que mais lhe paralisa. Aquela que mais te deixa para baixo. Aquela que mais te impede de crescer em várias outras coisas. Às vezes é uma simples atitude. Às vezes é só o começar. Às vezes precisamos só começar. Muitas das vezes. Então esse é o chamamento para a mensagem do renova-te sempre, à luz da doutrina espírita. Nada é por acaso. A gente se renova porque precisamos o quê? Evoluirmos. E não existe evolução se eu continuo agindo da forma que eu ajo. Somos todos nós o quê? Imperfeitos, né? Em busca de uma evolução. E eu não vou conseguir isso se eu não me renovar. Se eu não buscar algo para me modificar, né? Então, muitas vezes, o que nós precisamos é de uma nova visão e de perspectiva sobre determinados pontos da nossa vida, para a gente poder se renovar todos os dias. E aí, eu vou contar algumas passagens muito importantes que falam sobre essa questão do olhar, a perspectiva do olhar e a importância da transformação. Conta a história, né? Tem uma história que tinha um casal, tinha um filho que não morava com eles. O filho morava em outro canto e aí o pai recebe uma carta desse filho, né? Ele abre a carta e logo quando ele abre a carta, estava ele e a esposa, ele muda completamente o semblante do seu olhar. Ele fica semblante pesado, ele fica chateado. Ele sente assim naquela carta, que é um pedido do filho, ele sente um desafio, né? Estava assim escrito na carta: pai, mande dinheiro. Aí ele olha assim, né, muito chateado para a mulher e diz assim: olha aqui o que é que seu filho, porque nessas horas o filho só tem pai, né? Só tem mãe. Na hora que está dando trabalho, só tem mãe. Olha aqui o que é que seu filho olha aqui o desaforo do seu filho. Pai, mande dinheiro. Aí a mulher muito calmamente vai e diz assim:
Não, meu filho. É só, pai, mande dinheiro. Ela disse a mesma coisa, mas com outro olhar e outra perspectiva. Né? Ela teve um outro olhar da situação. Né? Então, muitas vezes, é isso que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes, aquele problema que nós temos, que enxergamos como um grande problema, muitas vezes é tão pequenininho, né? Muitas vezes, aquela pessoa tão difícil que a gente julga de insuportável e de difícil. Ah, fulano é uma pessoa muito difícil. Ah, fulano é difícil. Ah, olha, não suporto, já abandonei. Muitas vezes precisa só de um olhar diferente de nós mesmos. Que às vezes não é uma pessoa difícil, né? É enxergarmos como quem? Como alguém necessitado, né? Como alguém que não compreendeu, de certa forma, talvez, coisas que você já tenha compreendido. E se você não compreendeu ela, é porque você também não compreendeu nada. Então, ambos necessitam de compreensão. Né? Então, muitas vezes, é esse olhar, essa perspectiva que eu preciso ter diferente para poder me renovar. Não, peraí. Assumir os próprios erros é o primeiro passo. Passar a compreender que precisa mudar nem sempre é fácil. Muitas das vezes, muitas e na maioria, eu acho que 99,9% das vezes eu sou reprovada na prova que eu tanto leio, na prova que eu tanto sei da doutrina, que eu tanto estudo, que eu tanto faço o evangelho. Na fé, por exemplo. Muitas vezes eu acho, não, mudei, melhorei, aí de repente vem a prova, né? Que é para a gente ver se a gente modificou. Aí quando eu passo pela prova, eu sou reprovada. Eu digo, meu Deus, eu fui reprovada de novo. E aí eu choro, começo a orar de novo e digo, quando é que eu vou aprender? Fui reprovada de novo. Aí percebo que melhorei nada, percebo que melhorei muito pouco. Quando a gente faz uma análise de nós mesmos, gente, de verdade, como eu já fiz essa análise, eu particularmente já fiz, eu mesma tomei a conclusão, eu disse, mudei quase nada, mudei pouquíssimo, quase nada é a minha mudança. E para eu poder me renovar, eu preciso ter consciência disso e focar. Peraí, eu tenho muitas coisas, o que é que eu preciso? Eu vou focar nisso aqui, porque são muitas e é difícil, né? E tem outra, a história também de Chico, muito linda, que conta que Chico tinha um colega, né, de trabalho, e esse colega tinha saído do escritório e tinha sido assaltado. O menino tinha levado absolutamente tudo do escritório. Ele tinha feito um rapa, tinha sido assim uma coisa incrível. Aí ele chega no outro dia, né, bem triste, cabisbaixo, e Chico olha e diz, o que foi que aconteceu? E aí ele chega para Chico e diz, Chico, foi assaltado, levaram tudo, não sobrou nada, não ficou absolutamente nada. Aí Chico se levanta, né, com aquela calma, vai lá, olha nos olhos dele, dá um abraço caladinho e diz assim, meu irmão, é tão bom devolver, né? Olha a visão. Se fôssemos nós, né? Claro que é Chico, estamos bem longe, né? Mas olha a visão da perspectiva de Chico. Né? Ao invés de lamentar, de se revoltar, a gente trabalha, esse bandido, olha a percepção de Chico, é tão bom devolver, né? Não era seu. Então não sofra, não era seu. Nada que a passagem do Evangelho nos mostra, nada que aqui temos é nosso, é tudo emprestado. Depois a gente presta conta do uso que fizemos, se foi bom ou não. Então olha a perspectiva. Né? Porque muitas vezes é dessa perspectiva que precisamos, essa visão diferente do sofrimento, das dores, dos problemas, que nós precisamos para conseguir essa renovação. No Evangelho, né, no capítulo 5 do Evangelho, no item 18, tem uma parte que diz assim, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então veja bem, o que falta muitas vezes dentro de nós para que a gente se modifique, para que a gente se renove, é coragem. Então Deus quer da gente o quê? Coragem. Se vos falta coragem, falta tudo. Como é que você vai se renovar? Esperar
de braços cruzados, sem nada fazer, esperando a misericórdia divina? Não, não é isso que Deus quer da gente. É ação e atitude, você tem que querer. Porque existe dentro de nós uma força, como eu já falei desde o início. Então, muitas vezes o que precisamos é disso, é de coragem para nos modificarmos, é de vontade, é de querer, de nos renovarmos. E nesse livro aqui, para a gente encerrar, esse livro aqui de Divaldo Franco, intitulado Espírito e Vida, tem um capítulo, é o capítulo 28, que é intitulado Desânimo. E ele vem falar justamente também sobre a renovação, né? Porque o desânimo é um empecilho fortíssimo para que a gente não se renove. Então a gente precisa ter dentro da gente essa força de vontade e esse querer. E no final ele vai dizer assim, ó, quando o desânimo investido contra os teus propósitos superiores situar o seu quartel na rotina das tuas atividades nobres, modifica o modus operandi e prossegue, renovado, combatendo nos painéis da mente essa vibração desagregadora, transmitida por outras mentes que perseguem o Evangelho Redentor. Desde há muito e exaltando a alegria do serviço em cada minuto de ação superior, destroça as armadilhas bem urdidas desse revel inimigo, alcançando a plataforma superior da glória, de ajudar com desinteresse e amor. Então, o que ele vem nos mostrar primeiro é que devemos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Muitas vezes nos sentimos desanimados, nos achamos incapacitados dessa mudança e começamos a vibrar na mesma sintonia de outros que pensam da mesma forma. Daqui a pouco a gente está lá embaixo e é quase uma ida sem volta. Porque quando você está lá no fundo, para sair desse desânimo, e vem a depressão, e vem a angústia, e vem a tristeza, e daqui a pouco você está simplesmente mergulhado e não sabe mais como sair. Então ele diz, mude o pensamento. E no final, o mais importante, segue amando e servindo. Todo o Evangelho de Jesus faz esse chamamento para o serviço e o amor ao próximo. Quando estamos na escuridão, quando todos nós estamos lá, com a luzinha apagada, literalmente mesmo, num quarto escuro, quando acendemos uma lanterna, ou quando acendemos uma vela, ou a luz do nosso celular, quem primeiro é iluminado? Nosso caminho. Eu ilumino primeiro o meu caminho, né? Na escuridão, andando com a lanterna, eu estou iluminando o quê? O meu caminho. E ainda somos tão ingênuos de achar que quando a gente faz o bem, a gente está fazendo a outra. Somos tão imperfeitos e tão inocentes que não compreendemos que fazer o bem a outro é acender a sua própria luz, é acender a luz da sua caminhada. Porque literalmente, quando estamos numa estrada e acendemos uma luz, é o seu caminho que você está acendendo. Assim acontece com o bem. Então devemos seguir no bem para nos renovarmos. Porque muitas vezes, como diz Joana de Ângeles no filme de Divaldo, quem se dedica a enxugar as lágrimas não tem tempo de enxugar. Não é verdade? Quando estamos nos dedicando ao outro com amor, somos tão imperfeitos, a gente necessita disso. Dessa dedicação ao outro para a gente poder nos ajudar no nosso crescimento. Né? E para encerrar, a passagem, né, de Pedro andando sobre as águas, que no momento em que Pedro, que vem uma onda, ele anda sobre as águas com Jesus, e na hora que vem um vento mais forte, ele sente medo e desvia o olhar do Cristo, e naquele momento ele afunda. O que é que essa passagem quer nos dizer? Que todas as vezes em que nos distanciamos das leis de Deus, que nos distanciamos dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos afundar. Porque perdemos o quê? A fé.
Então, precisamos nos renovar sob a inspiração de Jesus Cristo. Precisamos nos renovarmos sobre a inspiração do Evangelho de Jesus. Essa é a renovação principal que a doutrina espírita ela vem nos ensinar. E eu encerro agora, nesse momento, fazendo um convite a vocês a fechar. Eu vou colocar uma música, é de Elizabeth Lacerda, uma música muito linda, que fala sobre a renovação. E eu vou fazer um convite a todos vocês, para que vocês fechem os olhos. E nesse momento, peça, solicite bons pensamentos, para que você possa, através do Evangelho de Jesus e do amor, trazer dentro de si, desenvolver dentro de si esse poder da renovação que todos nós temos. Então, muita paz a todos, obrigada pela oportunidade e fiquem todos com Deus. Eu vou colocar a música.